Ser colorado é a melhor coisa do mundo, né, cara? É a magia do futebol, né, cara? Do esporte em geral, mas a gente que se dedica ao futebol podemos ter a magia do futebol. A gente tem um problema estrutural, cara. Esse é um problema estrutural que eu te digo assim, aquela coisa do cultural do futebol hoje tá se apagando, né? Pais, deixem as crianças jogarem bola, se distrair, se divertirem, tá? Por exemplo, a gente jogou o campeonato sub-17 agora da categoria, cara. Nós terminamos uma partida com 4 jogadoras de seleção brasileira. O futebol, cara, feminino, ele precisa de uma maturação dos clubes enquanto ativo. A leitura da negociação do futebol feminino, ela tem que mudar. Mas, ao mesmo tempo, isso, evidentemente, credencia. Porque, tipo assim, vir jogar no Internacional faz bem pra carreira de qualquer uma. Primeira partida de futebol com 50 mil torcedores foi de futebol feminino. Todo pai dá uma bola pro seu filho. Toda filha que diz pro pai que quer jogar bola fica de castigo. Se ela se torna uma jogadora de futebol sub-20, cara, ela é uma vencedora. Presença Colorado, uma resenha pro torcedor colorado. Salve, galera, mais um Presença Colorada no ar. Não esquece de nos seguir, de nos multiplicar no TikTok, no Instagram, no Twitter, aqui no YouTube. Por favor, né? Nós estamos aqui justamente para falar sobre a paixão do Esporte Clube Internacional, falar sobre assuntos importantes, mas também contar a história do Inter, vista por pessoas que, obviamente, são apaixonadas e que têm todo esse vínculo. E aí, hoje eu tenho a satisfação de poder abordar um tema que é muito caro para todos nós e ter aqui do Elir Júnior conosco para falar sobre futebol feminino, que é diretor feminino, é um prazer. Então, muito obrigado, Elir, seja bem-vindo aí, né? Queria agradecer a KTO também, cafezinho quentinho, muito obrigado, estamos sempre juntos. Seja bem-vindo, meu amigo, que bom. Como é que é ser apaixonado pelo Inter e agora ser apaixonado pelo futebol feminino? Cara, boa tarde aí a todos, obrigado pelo convite, mano, é um prazer aí estar participando contigo no programa. Cara, são duas paixões que se unem, né, cara? Ou seja, o Internacional, se tiver um time, quando tinha o time de botão, a gente gostava do time de botão. Se tiver um time torneio de biriba, a gente vai gostar vai torcer pro torneio de biriba, né, cara? Então, é um sentimento diferente, assim, né, cara? De não poder torcer daquela coisa da arquibancada, sair da arquibancada, né? Claro. Aquela coisa a gente que é da arquibancada, né, cara? Então, é um sentimento diferente, né, cara? Mas a gente também entende que a gente tem a responsabilidade de estar com a equipe, né, cara? De fazer a gestão daquele departamento como um todo, né? Porque o departamento de futebol feminino, a estruturação dele é muito diferente da do masculino, né, cara? Enquanto lá no masculino tem 14 diretores, nós somos um diretor só. E hoje a gente, graças ao processo que o clube elaborou, a gente tem uma gerente executiva que tem feito um belo trabalho lá conosco, né, cara? Mas realmente são sentimentos diferentes, assim, né, cara? Então, tipo, a minha cabeça tá no futebol feminino. Continuo sendo um torcedor apaixonado do Internacional, mas a nossa cabeça tá sempre trabalhando porque a gente já tem que... Termina o jogo de hoje, amanhã a gente já tem que estar programando o seguinte. Agora todo mundo está falando na questão de estar em férias, nós já estamos desde setembro, outubro, trabalhando 2025, né, cara? Então, é uma sensação diferente. Antes da gente entrar nos pormenores do futebol feminino, conta um pouquinho da tua história, do teu vínculo com o Inter. É familiar? Teu pai te levava? Não? Foi o cara que saiu da família e foi ser colorado? Como é que é a tua história? Cara, na verdade eu venho de uma família de colorados, né, cara? Mas meu irmão sempre foi um grande colorado também. E eu me apaixonei pelo Internacional e eu lembro que aos 7 anos de idade... Meu irmão mais velho chegou um dia e me disse: chega mais cedo, sai do colégio e vem direto pra casa que eu tenho uma surpresa pra ti. Era uma quarta-feira. Aí ele me levou pra assistir Inter e Juventude, Campeonato Gaúcho, em 1978. Que legal. Né, cara? Eu tinha 8 anos. E te marcou isso? Isso marcou, né, cara? E aí, só que daí eu morava no centro de Porto Alegre, daí eu já tinha os amigos, os vizinhos também eram colorados, né, cara? Então aquilo começou a fazer parte da minha vida, aos domingos, aquela coisa de... ia ali na Salgado Filho, pegar o ônibus, ia até o Beira-Rio, menor de idade, passava por baixo da roleta, chegava lá no Beira-Rio, descia todo mundo. Aquela coisa
tinha uma questão lúdica, inclusive, né, cara? Ser torcedor naquela faixa etária, né, cara? E aí o tempo eu vim crescendo, aquela coisa toda, e aí a gente alimentou um sonho até também de entrar para o Conselho Deliberativo do Internacional, uma coisa que aconteceu agora em 2023, né, cara? E então essa é a relação que a gente construiu com o Inter, daí depois isso já passou para o meu filho também, né, cara? O Elis Rodrigues Neto, que também é um grande colorado, né, cara? E, se Deus quiser, vai passar para o filho dele também essa paixão pelo Inter, né, cara? Eu também tenho esse privilégio de poder frequentar o Beira-Rio com meu pai, com meu filho, e isso não tem preço, né? Não tem preço, não tem preço. Sair de casa com o filho para ir pro jogo de futebol é uma coisa legal, cara. O meu nasceu exatamente no dia da Bida Libertadores, daí ficou mais fácil. Assim. Mas eu fiz um programa de milhagens com ele pra não ter problema. A cada 5 jogos que tu for no Beira-Rio, o pai vai te dar um negócio. Daí quando ele completou a segunda ficha, ele disse, tá, o que tu quer? Eles tinham me pedido uma bobagem. Não, pai, não quero nada, eu gosto muito de ir no jogo contigo. Então tá, formei. É isso aí, cara. Tem essa coisa do ir pro jogo, e eu lembro muito antes da reforma, né, cara? Aquela coisa nós ficávamos no portão 8, na mureta do portão 8, e aquilo era uma coisa tão fantástica, né, cara? Porque tinha um casal de amigos ali que a gente fez amizade ali também. Eles ficavam guardando lugar pros guris, porque ia eu, meu compadre e os pequenos, né, cara? Porque tem a turma que frequenta o estádio, eu também, eu moleque, eu vi o jogo do outro lado, no Bar 4, lá do lado da 12, quando a 12 ficava ali mais perto de onde é a Popular hoje ali. E era ali que reunia a galera ali, etc. Então, tu já criava uma rotina de um lugar no estádio onde tu acabava conhecendo mais as pessoas, porque ainda mais ali a gente que frequentou muito ali, né, muito nos anos 90, que eu sou um pouco mais novo do que tu, a gente ia pra ver o Inter, não interessava se o time era ruim, se o elenco não, era resiliência, era orgulho de ser colorado, era orgulho do Inter ser um time popular, de ser um time de massa, de ser um time plural nesse sentido. Isso era uma coisa muito louca, mano. Era o que nós tínhamos pra nos apegar. Era muito engraçado, eu lembro na década de 90, teve não me lembro qual foi o ano, porque a década de 90 ela foi um pouco cruel conosco, né, cara? Mas eu lembro que nós vínhamos numa sequência de derrotas, assim, cara. Chegou um jogo no Beira-Rio, nós empatamos. Porra, quando a gente voltou pro centro, no ônibus, assim, começava a gritar, é campeão, aquela coisa louca. Tipo, porra, nós empatamos, cara. A gente tá ferrado aqui, mas a gente empatou. Então, é aquela coisa de, tipo, tu tá lá, né, bicho? E tu assistir jogo há anos com aquelas pessoas. Tem gente que o cara nem sabe o nome, né, velho? Sim. Tem gente que tu nem sabe o nome, mas tu, tipo assim, toda quarta e sábado ou domingo, Tu não sabe o nome, mas são pessoas familiares. São familiares, né? Tipo assim, os caras estão dentro da tua vida, né, cara? Os caras estão dentro da tua vida e tu, puta, como é que é o nome daquele cara? Porra, até agora eu não sei o nome dele, sabe? Pô, mas faz 20 anos que eu assisto o jogo. Eu abraço ele todo jogo, todo gol do Inter e não sei o nome do cara, né? Tô 20 anos assistindo o jogo com o cara lá e não sei o nome do cara, né, meu? Então, são essas coisas que, tipo assim, mas isso é a magia do futebol, né, cara? Do esporte em geral, mas a gente que se dedica ao futebol, podemos ter a magia do futebol. Que legal. Bom, então, voltando pro futebol feminino, em 2023 a gente teve um ano muito bom, né? Sempre lembrando que o departamento feminino de futebol tira leite de pedra, né? Então existe, assim, todo um olhar de austeridade, né? E até eu queria justamente que tu aproveitasse esse momento para ver onde a gente pode melhorar isso. Mas eu acredito que o olhar do Inter ele é muito correto, tá? E aí depois tu pode me ajudar nesse sentido. Por quê? Porque nós estamos formando atleta, nós estamos dando a oportunidade de trazer jogadores de outros mercados e dar espaço e dar uma torcida, dar uma marca gigante como o Inter para construir uma estrutura, assim, né? Então,
ao mesmo tempo, tu pega investimentos como Corinthians, como Palmeiras, é discrepante. Mas dá para construir uma unidade, dá para construir, né? O projeto ele foi melhor em 2023 do que 2024, teve alguns percalços em 2024, mas o penso continua o mesmo, né? De ter um olhar de formar também, de não estar pegando jogadores já prontos e aproveitar a estrutura do Inter para lapidar boa parte dessas atletas, né? Na verdade, né, mano... Ou eu tô viajando? Não, é por aí, só que são alguns processos. A gente tem, diante de toda essa tua abordagem, tem algumas coisas que a gente precisa segmentar para falar um pouco de cada uma, né, cara? Por exemplo, 2023, cara, a gente ganhou o Campeonato Gaúcho, né? E a gente participou de um torneio que era um torneio que esse ano, por exemplo, a gente abriu mão. A gente não quis participar desse torneio, que é a Ladies Cup, tá, cara? Uhum. Que é um torneio de final de ano, que conflita com a Copinha e não te leva muito ao lugar algum, muito pra frente, né, cara? E te atrapalha o ano seguinte, né? Então, foi um ano que teve título, sim, né? Mas também nos trouxe alguns problemas para o ano seguinte, né? Mas, do ponto de vista de base, por exemplo, qual é a grande questão, né, cara? É que... Tu tava falando que não tem campo em Porto Alegre hoje. Exatamente. A gente tem um problema estrutural, cara. Esse é um problema estrutural que eu te digo, assim, aquela coisa do cultural do futebol hoje tá se apagando, né, cara? Porque, tipo assim, faltam campos, falta estrutura, tu não tem uma praça como se tinha 20 anos atrás, tu tem uma série de dificuldades, né, cara? Mas voltando nesse assunto do próprio Internacional, sim, o Internacional na Escola Rubra tem meninas jogando hoje na Escola Rubra, né? E algumas podem vir a ser aproveitadas na base do Internacional. A nossa base ela começa no sub-15. Nada impede que eu tenha meninas de 12, 13 ou 14 anos no sub-15. Claro que a gente tem que ter muito cuidado, porque tem um aspecto físico, né, cara? Claro. E a gente não pode esquecer que são crianças, a gente está tratando com as crianças, a gente tem um cuidado, a gente procura ter um cuidado muito grande. Por exemplo, a gente fez a Escola Rubra também tem todo um aspecto lúdico, né? Lúdico, exatamente. E a gente tem que ter um cuidado muito, muito grande, mano, quando a gente fala em categoria de base. Por quê? Esses dias a gente foi fazer um processo, uma avaliação técnica lá, aí tava as atletas, que eram meninas que tinham vindo da Escola Rubra, era umas 20, 30 meninas que tinham ido lá para fazer um processo conosco lá e tal. E tava os pais. Então, o que a gente fez? A gente se dirigiu a elas, né, dizendo, meninas, isso é uma primeira oportunidade, vocês nem todas vão ficar, mas isso é a primeira etapa, vocês podem voltar, isso não é o fim, isso é o começo e tal. E depois a gente tem que falar com os pais, porque do tipo assim, pais, deixem as crianças jogarem bola, se divertirem, tá? Por quê? Porque aquilo tem que ser o sonho da menina, não pode ser o sonho do pai ou da mãe, nem do vô e da avó. Mas o pai da menina que joga na escolinha do Inter, ele é tão mala quanto o pai do menino? Mala naquele sentido de querer o bem do filho, de estar incomodando. A mala no bom sentido. Não, a mala não é num tom pejorativo. Exato. Mas pai é pai, né, cara? Claro. Pode ser no vôlei, no futebol, no basquete, ele vai ser o pai do atleta, né, cara? Então, tipo assim... E aí foi uma coisa que me deixou bem claro, tipo assim... Por quê? Eu nunca vi um pai dizer que seu filho não joga nada. Uhum. Mas eu cansei de ver o pai dizer que sua filha é a melhor do planeta. Uhum. Então a gente tem que lidar com isso, entendeu? Ou seja, então o que a gente tenta dizer para eles? Não coloquem sua frustração de talvez não ter sido um atleta que seu filho vai realizar. Porque, tipo assim, é uma carga que aquela criança não está preparada e não é justo que ela carregue. E não merece, exatamente. Não é justo que ela carregue, né? Então a gente vem fazendo um trabalho, a gente jogou a Liga Nacional de Desenvolvimento, a gente jogou o Campeonato Gaúcho Sub-15, porque é uma categoria que não tem muito calendário durante o ano, entendeu? Então é pouco o calendário. As meninas já do Sub-15, elas abastecem o time do Sub-17, ou seja, que já é um time que, ou seja, que as meninas já estão um pouco com uma idade mais avançada, né?
E, por exemplo, nós temos o Campeonato Brasileiro Sub-17 de futebol feminino, né? Esse ano teve a 3ª edição. E aí, irmão, o Internacional é bicampeão, né? E o rival é o campeão. Ou seja, das 3 edições, o título não saiu do Rio Grande do Sul. Então, ou seja, nós temos uma formação, a gente está trabalhando numa formação. Por exemplo, a gente jogou o campeonato Sub-17 agora, da categoria, cara. Nós terminamos uma partida com 4 jogadoras de seleção brasileira. 4 atletas de seleção brasileira. Esse é fomento, né? Isso é formação. Ou seja, claro que não é aquela... e aí também a gente precisa conceituar a base, né, cara? Eu até antes, há um tempo atrás, eu tinha um conceito que, para mim, atleta da categoria de base é aquele menino, aquela menina que chega lá com 7 anos no clube. Sim. Ela é formada. Mas só o que acontece, com 14 anos também tu tá fazendo um processo de formação, ela pode estar vindo lá do Maranhão. Mas não dá pra transformar, sei lá, eu te entendo isso, porque o base raiz ser o que é formado desde o primeiro momento no clube. Mas a gente sabe que hoje, até por questões mercadológicas, tu trazer um guri de 15, 16 anos e lapidá-lo para que ele entenda a cultura, né, não só do Esporte Clube Internacional, mas de Porto Alegre, do ambiente onde ele vai viver, para que ele possa se adaptar, acaba tendo um custo-benefício. E aí tem se atuado muito bem no futebol feminino, né? Porque Aquino, a própria Priscila, tem tantos atletas aí que daqui a pouco não estavam num olhar no mercado e vieram pro Inter e se projetaram, né? Isso é uma coisa que é muito interessante, era esse paralelo que eu quero te trazer, por exemplo. Cara, eu te trago 2 exemplos. A Priscila chegou aqui com 17 anos, né, vindo do Rio Grande do Norte. Foi captada lá numa escolinha de futebol salão, aquela coisa toda. Chegou com 17 anos, mas ao mesmo tempo a gente tem a Isa Haas, que também chegou com 17 anos. Uhum. Entendeu? Só que a Isa é o seguinte, colorada, pai colorado, mãe colorada, irmão colorado. E as duas chegaram com a mesma idade, cara. Uhum. Entendeu? Ou seja, a gente não fecha os olhos pro processo, entendeu? Do tipo assim, a Isa chegou lá conosco, lá no Internacional, na primeira avaliação pós-retomada do Departamento de Futebol Feminino, que foi em 2017, quando a lei passou a valer a partir de 2019. Né? Ou seja, 2 anos antes nós já estávamos com o Departamento de Futebol Feminino retomado, trabalhando. Tu vê, ela chegou, ela é um exemplo de uma base raiz, né? Mas nem por isso a gente trouxe, não sendo a raiz, não vai agregar. Ou seja, a Priscila agregou muito, chegando com 17 anos, saindo com 20. Né? Tu olha os vídeos dela de quando ela chegou ali, é um barato, cara. É um barato, assim. Então, é um trabalho que a gente tem que estar muito atento, né, cara? A gente tem que estar muito atento e a gente tem que ter muito cuidado. E eu sempre peço pra turma, não podemos prescindir do cuidado. E a Priscila foi vendida recentemente e foi a 3ª melhor negociação da história do futebol feminino. Mundial. Né? Mundial, isso daí. Eu falo do futebol feminino global, isso exatamente. E aí, isso, vocês já estão vendo que isso também não deixa de ser uma vitrine, uma perspectiva para atletas do perfil da Priscila, que o Inter vem garimpando, tipo assim, olha só, a mina chegou lá com 17, com 20 ela já saiu e já virou a 3ª melhor transação do mundo. Pô, lá eu vou lá, eu tenho chance de crescer, né? Sim, isso é um reflexo. Temos que aproveitar essa oportunidade. Isso é um reflexo, isso é uma oportunidade. Só que, cara, o futebol, cara, feminino, ele precisa de uma maturação dos clubes enquanto ativo, sabe? Ou seja, aquelas atletas são ativos e aqueles ativos têm valor. Só o que acontece? A gente precisa mudar culturalmente a negociação no futebol feminino. Por quê, cara? Cara, futebol feminino, os contratos eram de 1 ano. Sim. Aí depois conseguiu se dar uma melhorada, foi para 2 anos. Hoje a gente está conseguindo fazer contratos de 3 anos.
Mas aí acontece, porque ela entra na mesma regulamentação da FIFA. Sim, contrato de 1 ano, tu usa a estrutura como vitrine e depois tu perde de graça. E daí tu fica rodando e tá saindo de graça. E tá saindo de graça. Ou seja, aquele ciclo, ele é muito curto. Claro que tu também tem aquela coisa... Sim, se tu faz bons negócios, tu acaba até sendo competitivo, mas tu tá enxugando gelo, né? Tá enxugando gelo, porque tipo assim, com um contrato de 1 ano, tu não consegue fazer nada. Então, o que acontece? Então, enquanto os clubes não entenderem, e aí, esse tempo eu estava conversando com um empresário ali, eu falei, cara, vocês também têm uma parcela disso aí, irmão. Vocês também têm que ter... ou seja, a mudança, ela só vai acontecer quando todos entenderem que fazem parte da mudança. Porque não adianta ele chegar lá na atleta e orientar, não, dá uma segurada que é o seguinte, ano que vem tu sai de graça. Sim. Entendeu? Não, isso aí não adianta. Ou seja, eles também têm que fomentar que é o seguinte, se ele vender, ele vai ganhar uma grana. Claro. Vai gerar economia dentro de um clube, entendeu? Então, por exemplo, a Priscila, eu trago esse exemplo da Priscila porque tinha acontecido uma venda, acho que, se não me engano, foi em abril, a menina do Corinthians, né? E agora, se a gente não tivesse negociado a Priscila agora, por exemplo, a partir do meio do ano que vem, ela já poderia ser de graça. E ela sairia, porque a Priscila tem 20 anos, ela só vai subir, cara. Claro. Ela só vai subir, entendeu? Então a gente fez uma venda que nos foi interessante, que nós vamos colher frutos em uma possível transação dela no futuro. Ficamos com um percentual. Só que, cara, a leitura da negociação do futebol feminino, ela tem que mudar. Mas, ao mesmo tempo, isso evidentemente credencia, porque, tipo assim, vir jogar no Internacional faz bem pra carreira de qualquer uma. Sim. Entendeu? É importante, ou seja, é uma camisa, tem tradição, né? Então é importante também. Então, evidentemente que a gente acontece, a gente já tá procurando outras atletas também, só que, claro, aí a gente cai naquela situação, né, mano, que tipo assim, tu não vai conseguir 5 Priscilas, né, cara? Sim. Talvez daqui 5, 6 anos a gente arrume outra. Aposta é aposta, né, atual. E a gente tem uma atleta lá que tem perfil para ser uma nova Priscila, né, cara? A gente está tentando trabalhar um processo com ela. Tem técnica, é veloz, tem técnica, né? Mas é um trabalho que tem que ser devagarinho, né, cara? Sim, claro. Até para não dar essa pressão que a gente estava falando, exatamente, né? Pô, sai. E daí, porque daí tu tá... em vez de usar a oportunidade, tu tá atrofiando teu processo. Pô, eu sou vitrine. Agora tu veio para ser a sucessora da Priscila. Não, calma, né? Não, muita calma, muita calma. E isso é uma coisa que a gente tem muito cuidado, que nem, por exemplo, agora, tá? Nós temos nas nossas categorias de base, no Sub-20, nós temos 2, 3 zagueiras muito boas, que vão ser aproveitadas, tá? 2 já estão treinando com o profissional também, né? Uma menina nova, tem 17 anos ali, é uma menina cabeça boa, joga bem, tem um bom futebol, técnica, comportamento. Só que eu não posso dizer para ela que ela vai ser a sucessora da Isa Haas. Sim. Não é justo com ela ter essa carga. Não é justo com ela ter essa carga, entendeu? Então a gente procura, tipo assim, é passo a passo. O treinador da base, ele entende, ele lida muito bem com as meninas. E o nosso treinador do profissional é um cara com passagem por seleção brasileira, aquela coisa. Então ele também tem o tato e o tempo certo desse processo, né, cara? Mas, só que a gente tem que ter muito... E eu peço sempre assim, a gente tem que ter muito cuidado, porque é o seguinte, a pressa... A gente precisa separar pressa de velocidade. Uhum. Perfeito. Ser veloz é uma coisa, ter pressa é outra. E a pressa te leva a cometer erros que a gente não deixa quer de tu fazer diagnósticos importantes, né? E tu vai naquilo, vou naquilo e pronto. E aquilo ali pode atrapalhar. E assim, tu falaste do treinador hoje, né? Mas assim, foi um dos problemas também do ano, né? Porque o Inter teve ali no começo do ano, não deu certo, o treinador tinha problema de relacionamento, inclusive, né? Ou no... Não, cara, problema de relacionamento não, cara, não chegava a ter não chegou a ter isso. Não, que eu digo que vazou pra mídia era isso, não, né? Então, vazou, mas não, na verdade não é, cara. É que o que acontece? São perfis, né, mano? São perfis. É aquela coisa, por exemplo, ele era um cara extremamente... Ele é uma nova safra. Entendi. Ele é uma nova safra. Ele tinha vindo do Atlético Paranaense, que tinha sido rebaixado. Ele era o técnico quando o time foi rebaixado. Aí, nisso, ele veio para substituir o Lucas Piscinato.
E é uma sucessão, né? O Lucas já tinha vindo para substituir o Maurício, que é um peso. Daí o Lucas veio, o Lucas estava fazendo um bom trabalho, daí o Corinthians veio e buscou, daí buscaram o colega lá. E não deu certo, não deu liga, né, cara? E não é culpa dele, não é culpa do Inter, não deu liga. E aí tem que fazer o diagnóstico rápido também, né? Foi rápido, a gente fez o diagnóstico rápido, só que foi muito engraçado. A gente fez esse diagnóstico, cara, a gente viu no primeiro jogo, a gente ficou já meio com o pé atrás, mas o que acontece? Era um jogo contra o Corinthians, que vinha ganhando tudo e tal. E naquele momento a gente tinha sido o quarto da América, né, cara? E o cara tinha ganho uma Leagues Cup. Ou seja, cara, a gente tem que dar uma dosada, porque a equivalência de forças, elas não são equivalentes naquele momento, aquela coisa toda. Mas já quando começou o Brasileiro, a gente também não podia, no primeiro tropeço, ter problema. Mas a gente teve problema com o América Mineiro lá, com o Fluminense em casa, daí teve o Cruzeiro lá em Minas. Ali a gente disse, não, nós temos que trocar, porque o nosso processo, senão a gente vai se atrapalhar ali na frente e ele não vai conseguir. Mas ele é um bom técnico, né, cara? Só não deu liga, né, Claro. cara? E aí, qual era o perfil que a gente queria? Daí, isso, na época nós estávamos em 2 lá, eu falei, cara, eu não abro mão, a gente precisa de um técnico menos acadêmico, né? E mais prancheta. Mais sanguíneo também. Mais sanguíneo e mais prancheta, né, cara? Aquela que precisa sair. Cara, e daí a gente entrou nas conversações com o Jorge, né? E o Jorge tem o perfil que eu gosto, né, cara? Ele é um cara que já rodou o mundo aí, né, cara? O cara andou nos Estados Unidos, andou no Japão, ele jogou bola, ele tem uma disciplina, ele foi militar. Então, tipo assim, então ele combina uma série de fatores que eu admiro num técnico de futebol, né, cara? Que é o conhecimento, a disciplina, o rigor, né, cara? E o paizão, né, cara? Então a gente deu essa liga, a gente trouxe ele, mas estreou num Grenal com 2 dias de treinamento, não tinha muito o que fazer. Mas depois a gente veio numa crescente, tanto que nós chegamos nas oitavas de final. E isso é uma coisa que é legal, cara, que eu gosto muito de dizer. A gente que tá dirigente, né, cara, a gente apanha de tudo que é lado, né, cara? E apanha mesmo, né, cara? Ninguém tem dó, né, cara? Porque todo mundo tem a receita do futebol, né, cara? É muito fácil bater também. Né? É fácil, né, cara? E eu lembro que, cara, eu teve um dia que eu ouvi uma matéria, eu tava indo pra casa no carro, daí entrou um programa lá, o Internacional, as Gurias Coloradas enfrentam, não me lembro qual era o jogo que nós ia jogar, o Internacional, só um milagre salva o Internacional do rebaixamento. 80% de chance, eu vejo uns 80% de chance do rebaixamento. Porra, cara, cheguei em casa com aquele troço na minha cabeça, né, cara? Tomei meu banho, minha mulher vamos jantar, acho que não tô com fome agora. E aquele troço ficou martelando, acho que vou tentar dormir. E, cara, aquela porra martelando na minha cabeça, né? Eu falei, porra, cara, a menina me disse que nós temos 80% de chance de rebaixamento, só um milagre nos salva, cara. Eu falei, cara, mas a gente tá trabalhando pra caramba aqui, cara, não é... E, cara, e aí eu fiz daquilo ali, e aquilo me deu foi um combustível, né, cara? Eu dormi mal aquela noite, digerindo aquela informação, aquele pensamento, né, cara? E usou o texto pra motivar tudo. Falei, cara, eu falei pra você, olha só, tem gente dizendo que só um milagre nos salva. Ué. Vamos trabalhar que esse milagre vem. E o Flamengo lá em cima, né, cara? Ponteando. E o Grêmio lá na frente. Cara, a gente terminou com o mesmo número de pontos do Grêmio e o Flamengo foi de fora das oitavas. Aí eu falei, porra, cara, nós vinha trabalhando certo, né, cara? A gente precisava de dar uma liga também, né, cara? Sim. Ou seja, nós contrariamos 80% daquela probabilidade e que surgiu um milagre, né, cara? Mas nós estávamos lá. Aí eu, inclusive, encontrei a repórter e disse, pois é, tu vê, né? Tu dizia que nós tínhamos 80% de chance de cair, né? Eu me apeguei nos 20 que eu não tinha, que eram os 20 dias da sobrevivência. Mas é o que nós temos, o que nós vamos fazer? Né? É os 20 que eu tenho, que eu tive. E deu um milagre, né, cara? Então, tipo assim, foi um ano, foi essa questão do técnico, a mudança para nós foi salutar. O Jorge fica para 2025. Fica, contrato renovado. Contrato renovado, tá gostando. Então Tá gostando, cara. O Jorge tinha uma coisa que é interessante, cara. Ele, às vezes, ele me chamou Barba. Cara, quando a gente foi jogar a Ferroviária de Araraquara, ele não tinha assinado a renovação ainda. Ele disse, cara, eu vou assinar, tá? Pode ficar tranquilo. Eu vou assinar independente de resultado.
tá? Eu só tô arrumando algumas coisas minhas, mas fica tranquilo. A minha palavra contigo vai ser cumprida. Eu falei, cara, eu confio em ti, né, cara? Agora, se tu tem que confiar em mim. E ele, não, eu confio em ti e eu vou assinar, cara. É só questão de tempo, mas eu vou assinar, pode ficar tranquilo. Cara, e realmente, a gente foi, a gente jogou, a gente empatou aqui, perdeu lá. E nós poderíamos ter dito, né, cara, que não queria mais, né? Mas a gente queria a permanência dele, né, cara? E foi... Voltamos da viagem, depois andamos com a documentação e o Jorge tá com a gente até o 2026. E aí é legal, porque, vamos lá, se a gente lapida atletas para dar vitrine, investe na base, tem esse lado de aproveitar a marca do Esporte Clube Internacional para potencializar o nosso futebol feminino. É normal tu tentar um projeto novo, com um cara mais ousado, com um cara diferente, até, pô, vai que dá liga com essa gurizada mais nova, que vai ter cabeça para isso. Não deu certo, tu vai na bola de segurança, né? Faz parte. Eu acho que, cara, por isso que eu digo assim, que eu não vejo culpados, entendeu, mano, nesse processo. Não deu. Ponto. Mas tu não acha que o torcedor também é mais tolerante com o futebol feminino, no sentido de entender que a gente está passando por um processo de aprendizado e de formação do próprio clube nessa estrutura? Cara, eu vou te dizer o seguinte, mano. Na verdade, eu não consigo ver tão dessa forma, tá? Mas tu tem razão quando tu diz a questão da tolerância. Mas é que o problema é que é o seguinte... Quando as coisas não dão certo no masculino, que é o core business do clube... Sim. Respinga para todo mundo, né? E agora, por exemplo, não deu certo para nós esse ano no Gaúcho, respingou para nós, para as pessoas que acompanham o futebol feminino pela internet, tá? Por quê? Porque a maioria das pessoas que nos batem, eu nunca vi no Sesc. Nunca vi numa partida nossa. Né? Mas é muito legal, porque a gente tava mandando uns jogos em Gravataí, na categoria de base. Cara, tinha uns 50, 70 abnegados, cara, que os caras iam a Gravataí pra acompanhar e tal. Tem uns caras... E aí tem aquela coisa assim, eu sou tão colorado, eu sou de fé que eu vou em tudo. Se tiver que a Gravataí, eu vou. Tem, cara. E aí não entra também essa questão quando tu fala, né, da gente conseguir dar mais valor pros ativos femininos no futebol. E aí eu não estou falando de Inter, eu estou falando de planeta. Não passa também por uma questão de mercado. Vamos lá. Tá aumentando esse torcedor colorado que frequenta, que participa, seja online, seja... Tu vê um crescimento nesse sentido. Nós temos que parar e pensar e construir uma estratégia para atrair mais esse sócio, esse torcedor colorado, para que ele entenda cada vez mais e se aproprie também do futebol feminino. Cara, mano, eu assim, ó, como é que eu vou te explicar? É que eu vejo, assim, a gente que tá lá batalhando pelo futebol feminino, né, cara? A gente vê, porque assim, a gente tem que olhar o micro, né, cara, o que tá aqui do nosso lado, e a gente tem que olhar o macro do negócio, né, cara? O macro do negócio, a gente passa por uma questão cultural. Só que eu falo cultural, eu digo uma questão comportamental de sociedade. Sim. Certo? Porque, cara, tipo assim... Uma coisa que me deixa puto da cara é quando você, pô, até que ela joga bem. Não, como assim até que ela joga bem, irmão? Olha todo o esforço que tem ali. Porra, né? Cara, tu entende, mano? Tipo assim, até que ela joga bem. Por que ela não jogaria bem? É porque ela é mulher? Claro. Sabe, cara? Isso me irrita profundamente, cara. Então, por exemplo, esse dia eu tava num debate lá e às vezes me deixa mais puto essa cara quando vem de mulher esse tipo de comparação, tu entende? Por exemplo, assim, não, mas as mulheres já conseguiram um baita de um espaço no futebol. Tu vê na Globo lá, tem 3 comentaristas, com não sei quantas narradoras. Sim, tu tá vendo futebol feminino na emissora? Não tem, porra. Não tem. Então, que inclusão é essa? Isso aí não é uma inclusão do futebol feminino, cara. Isso é uma inclusão do mercado de trabalho. São coisas diferentes.
certo? Então, cara, o que acontece? Enquanto a sociedade não mudar, enquanto nós não diminuir o feminicídio, enquanto mulher continuar ganhando menos que homem, cara, o futebol faz parte desse contexto da Sim, sociedade. ainda mais o futebol, que se tu for fazer um corte, ele é naturalmente mais machista do que a média de uma sociedade machista, né? Exatamente. Só que, tipo assim, eu tava até falando com o teu colega ali antes, cara. Por exemplo, a primeira partida de futebol com 50 mil torcedores foi de futebol feminino lá no começo de 1900, na Inglaterra. Primeira partida da história do futebol com um grande público foi uma partida de futebol feminino. Isso ninguém sabe, mas tá lá na história. Nos Estados Unidos, o futebol feminino, antes da Major League Soccer, ele era muito mais protagonista. O soccer, ele existia muito mais como um esporte para as meninas do que para os meninos, né? Tu vai pegando alguns países, tu pega a Austrália, por exemplo, fortíssima no futebol feminino, Canadá. E agora, tipo assim, teve uma situação que ninguém viu, que tem um contexto político, que foi a vitória de um time árabe no Sub-20. No Mundial Sub-20, né, cara? Então, cara, então, como é que eu vou dizer assim, ó? Eu vejo que tem uma tolerância, até tem uma tolerância, não vou te dizer que não. As pessoas que nos seguem, o futebol feminino, o torcedor, ele é rígido, também é rígido, mas, tipo assim, a gente tem muito apoio. O apoio é pequeno, mas ele é muito forte. Sabe? Ele é muito forte. É intenso. É intenso. Tem uma menina lá, que ela é da... A Paulinha, cara. A Paulinha é uma figura carimbada lá do Beira-Rio. E ela nos acompanha forte no futebol feminino. A Rosângela também é uma outra que é de torcida. Elas vão mesmo, cara. Vão pra Caxias, vão mesmo acompanhar. E aí o que acontece? Por exemplo, quando o Internacional vai jogar fora, não existe mobilização dos consulados, por exemplo. Sim. Cara, vai lá, recebe as meninas, pô. A gente não divulga. Não, a gente divulga o calendário, a gente divulga aquela coisa, os jogos, vai ter os jogos. Então, a gente precisa amadurecer, cara. Mas não é amadurecer só enquanto clube. Porque lá dentro do clube a gente tá maduro com o debate, né? Dentro do departamento. Mas enquanto a gente não amadurecer enquanto sociedade, entendeu, mano? É uma coisa que... Mas e tem uma transversalidade dentro do departamento feminino, com relacionamento social, com as outras áreas, a ponto deles também ajudarem nesse sentido? Porque precisa dessa transversalidade até para te buscar uma equidade, né? Mas só que a gente tem uma questão da transversalidade, que é o seguinte, né? É que num clube de futebol ele é difícil para todo mundo. Então, a base masculina também sofre com essa questão, né? Mas claro que eles estão muito mais estruturados, porque dali a matéria-prima deles é o que vai alimentar o produto principal do clube, né, cara? Mas eu não posso reclamar disso, tá, cara? Porque desde que eu assumi lá em janeiro, o nosso vice-presidente, porque nós somos ligados à vice-presidência de futebol, né, cara? E aí, cara, eu sempre tive muito apoio do Becker, por exemplo, tá, cara? Eu sempre tive... Até porque ele veio da base, então já tem um carinho especial, né? E sabe, o Becker é um cara... E eu tenho muita admiração, porque ele nunca me deixou mal, nunca me faltou apoio, né, cara? Do Becker nisso aí. E agora com o Bisol, você segue, cara. O Bisol é um cara que, tipo assim, ele disse, eu não consegui ir lá ainda, cara. Mas, tipo, o que tu precisar, tu me liga, tu me chama. E realmente, cara, quando eu preciso de alguma coisa que não... Ô, Bisol, me dá uma ajuda aí, cara. Entendeu? Então, tipo assim, ó, a gente tem dentro do departamento, a gente tem essa proximidade com os VPs que lá estiveram, né, cara? E que lá está. O que esteve e o que lá está. Então, tipo assim, ó, eu não... Seria injusto eu dizer, não tenho esses apoios. Não, eu tenho esse apoio lá. Algumas pastas lá no clube, por exemplo, são pastas de pessoas que a gente tem acesso. Então, a gente consegue conversar sobre demandas, né, sobre os temas, mas não que necessariamente, tipo assim, tu tem uma transversalidade institucional. Sim, não é um rito de governança. É no telefone, na bruxaria. Não é um rito... Porque é o Inter, né, também. Não é aquela transversalidade institucional, mas, por exemplo, o presidente apoia muito o futebol feminino. Sim. O Alessandro é um defensor do futebol feminino, né, cara? O Alessandro, na final, domingo, o Alessandro estava lá conosco. Ouso dizer que talvez o Alessandro tenha sido o primeiro presidente da história do clube que foi visitar o departamento de futebol feminino. Ele esteve lá conosco numa reunião.
né, cara? Então o clube tem essa questão. Mas claro que a gente precisa amadurecer mais, né, cara? A gente não tá contente com o que a gente tá, mas a gente não tá triste com o que foi feito até agora, entendeu? Tipo assim, ó, a gente entende que é um caminho e esse caminho ainda tem muito pra andar. Vamos lá, né? Assim, uma das coisas também que no meu modo de ver ajudou muito o futebol feminino do Inter foi a hegemonia em Grenais. Né? Porque o Inter, historicamente, Sim. até porque o Grêmio largou atrasado e nós tínhamos que nos vingar dele por eles terem começado antes da gente, então pelo menos no feminino a gente vai fazer isso, né? Para aquela coisa, no começo nós ganhávamos, depois... Mas por que eu tô te perguntando isso? Porque, bom, esse ano nós já temos um equilíbrio maior, né? E aí, claro, também e aí não é porque o nosso trabalho tá ruim, é porque eles também estão investindo, estão trabalhando nesse sentido, né? Agora, tu acha que essa nivelada que o Grêmio deu em relação à estrutura de futebol feminino, ela também já não impacta nessa cobrança? Porque daqui a pouco o torcedor que vai ali, que curte o futebol feminino, ele tá muito indo lá, porque assim, não, aqui eu venho, aqui eu ganho deles, entendeu? Sim. Né? Sim. Então, daqui a pouco, daí agora perde um jogo decisivo, etc., que faz parte, não é... Né? E o importante é, como a gente falou antes, é o diagnóstico que tu faz assim, não, nós estamos numa ascendência, nós nos recuperamos rapidamente, mas agora, ajeitando o que tinha que ajeitar, nós temos uma perspectiva de voltar com força pro ano que vem. Né? É porque assim, né, mano, a gente não pode esquecer, né, cara, porque não é só aqui desse lado que tem gente trabalhando, né? No lado de lá também tem gente trabalhando, pessoas sérias, pessoas qualificadas, né, cara? E eu particularmente conheço algumas pessoas de lá, do outro lado, né, cara? São pessoas sérias, pessoas que trabalham com afinco e também querem ganhar, né, cara? As atletas também querem ganhar. Tu vê, eles têm uma goleira que disputou a Olimpíada, era titular da seleção olímpica, defendendo pênaltis e Foi não sei bem, mais o né? que. Foi bem, entendeu, cara? Então, a gente tem que ter esse cuidado enquanto dirigente, né, cara? Aí a gente bota o nosso torcedor ali na cadeira do lado e vai trabalhar com essa questão do processo de gestão daquele grupo. Ou seja, e realmente, esse ano nós não fomos felizes em Grenais. Mas isso quer dizer que nós estamos com o processo errado? Eu acho que não. Porque tu quer ver, por exemplo, o Grenal que decidiu a Sub-17. Primeiro tempo, começo do jogo, 1-0 pro Grêmio. Segundo tempo, começo do jogo, 2-0 pro Grêmio. Cara, eu botei a mão na cabeça e, cara, não é possível isso. Aí, cara, daí a menina do meu lado, cara, nós temos que fazer um gol até os 30, que depois nós vamos buscar o empate. 35 do segundo tempo, descontamos. A Piauí foi lá e, pum, 47, fizemos o 2-2. E a nossa supervisora ainda falou pra mim, assim, quando nós fizemos o primeiro gol, só falta um que nos pênaltis a Camille vai nos dar o título. Falei, caracas, essa mulher tá louca, né, meu? Pensei comigo, essa mulher tá louca. Falei, pá, foi daqui a pouco 2-2, daqui a pouco a primeira cobrança, a guria foi lá e pegou. Eu falei, caracas, bicho. E a gente foi campeão nos pênaltis. Daí eu terminei e falei, me dá os números da Mega Sena aí, né, bicho? Me dá os números da Mega Sena. Queimou a ficha errada, velho. Mas do tipo assim, cara, é um trabalho que foi feito. Ou seja, a gente logrou o êxito que nós tivemos no Sub-17 no Brasileiro, a gente não teve no Gaúcho. E tá errado, não tá errado, né, cara? São trabalhos que estão sendo feitos. A gente teve um processo que a gente renovou algumas posições, entendeu? E esse ano, realmente, a gente não teve o mesmo êxito do que Grenais anteriores. A gente que caiu, acho que não, cara. É que eu acho que eles subiram. Isso é nítido, eu acho que eles subiram, né? Só que eu não posso ficar parado. Então, tipo assim, a gente já programou, o nosso departamento, a gente já está com planejamento para que a gente está recompondo peças por ano que vem. Ou seja, dia 8 a gente já vai ter umas 4, 5 novas contratações. E aí é isso aí, cara. É a dinâmica, né, cara? Sempre correndo atrás. Que legal. Edson, eu quero que saiba que é muito caro aqui pro Presença Colorada falar de futebol feminino. A gente tem que usar cada vez mais o ambiente digital aqui para poder estar mostrando a importância, faz bem. Hoje, eu sou suspeito para falar do futebol, porque o meu vínculo com meu filho, hoje a porta de entrada que eu tenho é com ele, e hoje com internet, com tudo, teu filho passa 6 horas por dia sem saber
que ele tá fazendo, o que ele tá falando, por mais que tu... Então tu tem que ter conversa. E o futebol, ele aproxima. Então, pô, o futebol feminino, trazer as crianças, trazer as meninas pro estádio, né? O pai de menino não precisa levar só o menino, pode levar a menina também, né? Pode começar a construir uma cultura diferente nesse sentido. Não sei se tu queres dizer mais alguma coisa, se tu queres... aproveita aí a nossa audiência aí, mas eu te agradeço assim, aí. Né, mano, só pra pontuar, né? Quando eu falo naquela questão de ambiente de internet, isso é uma bela de uma ferramenta que a gente tem, não é no tipo assim, é só da internet. Não, o que eu digo é que é o seguinte, é que eu vejo que o futebol, cara, assim como qualquer outro esporte, ele tem que ser frequentado em loco. O cara tem que ir lá sentir aquela emoção. E eu acho que pra gente, ter um espaço como esse aqui de vocês é fantástico. Por quê? Porque vocês têm uma audiência pela ferramenta, né, cara, que nos propicia estar falando com pessoas que nós não teríamos a mínima condição de estar falando, né, cara? Mas realmente, cara, é aquilo que a gente fala, o pai do menino não precisa levar só o menino. Não, e isso é uma coisa que eu vou te falar só pra gente encerrar. É aquela coisa seguinte, o quão valioso é uma jogadora de futebol, cara. E eu digo assim, eu falo com toda tranquilidade o quão valioso é uma jogadora de futebol. As pessoas deveriam valorizá-las muito mais do que valorizam hoje. E eu te digo por um simples começo, tá? O começo da carreira dela, tá? Todo pai dá uma bola pro seu filho. Toda filha que diz pro pai que quer jogar bola fica de castigo. Sim. Vou te dar uma boneca. Não, vou te dar uma bola. Tu escolhe todas as bonecas. Pai, eu quero jogar bola. Vai pro quarto, tá de castigo. Cara, ela já começa enfrentando uma barreira dentro de casa. Então, se ela se torna uma jogadora de futebol, eu digo mais, sub-20, cara, ela é uma vencedora. Sim, fantástica. A resiliência para chegar até ali. Não, e a resistência, não só a resiliência, cara, a resistência. Porque muitas pessoas, quando tem uma dificuldade, desistem. Elas não desistem, elas querem ser jogadoras de futebol. Sabe? Claro que tem as famílias que apoiam, claro, inúmeras famílias, mas eu tô querendo dizer que é o seguinte, no escopo daquela família tradicional que se diz, que eu não vejo diferença entre essas coisas, eu acho que, tipo assim, tem que acabar com o preconceito, isso sim. Sem dúvida. Certo? Ou seja, daí... Se uma menina tem vocação pra jogar futebol, ela tem que jogar futebol, ela tem que fazer o que ela quer, né? Assim como o cara tem vocação pra ser cabeleireiro, ele tem que ser cabeleireiro, cara. Pronto, né? Tu entendeu? Ou seja, então ela já... Eu diria que um barbeiro vai ganhar mais dinheiro contigo do que um cabeleireiro, né? Não, mais ou menos. Olha o tamanho da barba, não ganha muito, né, cara? Mas a ideia é basicamente, entendeu, mano? É tipo assim, é que elas são vencedoras, cara. E isso me fascina no futebol feminino, cara. Porque por mais que os meninos também tenham uma dificuldade inerente à conquista no espaço do futebol, eles não sofrem com o preconceito que as meninas sofrem. Entendeu, cara? Então, cara, isso me fascina, cara, e eu vou lutar enquanto eu estiver dirigente do Internacional, né? Porque eu não sou nada, né, cara? Estou apenas dirigente, né, cara? Mas eu vou continuar lutando pelo futebol feminino, cara. Não é só enquanto tu estiver dirigente. No momento que tu tem uma experiência, uma oportunidade, tu cria um vínculo como tu tá criando e vê que é afetivo, vê que é afetivo. Que entendeu? Que tu tá ali, né, e que tu te inteirou e que isso já incorporou a tua relação com o Inter. Então, a partir de agora, pode ter certeza que mesmo quando tu não estiveres lá, tu vai continuar acompanhando, vai continuar vibrando, vai continuar monitorando. E é uma coisa, né, mano, tem uma coisa que é muito interessante, cara, é que assim, ó, a gente tem uma relação afetiva com aquelas, que eu digo crianças, né, cara, 13, 14, 15, porque o meu filho tem 24 anos, né, cara. Cara, tu te apega naquela coisa, tipo assim, ó, tu torce, tu vibra, tu chora, tu ri, tu sofre. Porra, cara, tem que... Cara, como é que eu fico mal, cara, quando eu tenho uma atleta nossa que se machuca, por exemplo. Cara, aquilo me dói, cara, sabe? Me dói, porque, tipo assim, porra, tu tá vendo muitas aquelas meninas com 15, 16 anos. Cara, nós temos uma menina que veio do Piauí, cara. A mãe dela veio junto também, assim, mas, cara, tá longe de todas as suas raízes. Tipo assim, tu sai do Piauí, tu vem pro Rio Grande do Sul, tu sai de 40 graus, tu vem pra 2.
Comida diferente, Tudo. tudo diferente. E a menina lá ralando, cara, tem valor, cara. Tem valor. Daí daqui a pouco é o seguinte, tu vê assim, tu recebe uma comunicação da CBF que a menina foi convocada. Porra, cara, não tem, cara. Não tem, tipo, cara... Então é isso aí, cara. Vamos continuar lutando pelo futebol feminino, pela inclusão, pela igualdade. E uma coisa que é interessante, né, mano, é o seguinte, as Gurias Coloradas é uma marca, que ela tem uma representatividade na sua logo, que ali ninguém nota, mas ali nós estamos falando em igualdade, resiliência, nós estamos falando em antirracismo. Ou seja, nós estamos contemplando o que a gente deseja por a sociedade, cara. Que legal. E isso ninguém vê, sabe? Isso é umas coisas que às vezes nos deixa um pouco triste. Mas é da vida, né, cara? Seguimos trabalhando aí. E isso é um orgulho, um patrimônio nosso, É um né? patrimônio. Também de ser um clube plural, então a gente não pode perder as nossas isso, raízes, cara, né? Quando a gente chega lá, a gente olha o símbolo do Gurias Coloradas, cara, todo colorado que se presta tem que se orgulhar daquilo lá, cara. Aquilo é fantástico, é fantástico. Não, um cara que é colorado e que ouviu Racionais, por exemplo, não tem como não ser antirracista, né? Cara, mas eu sou um apaixonado por aquilo lá, cara. De verdade, aquilo... Eu não tenho, desde o início do ano, que eu não tenho mais finais de semana. De noite eu vou no Sesc uma vez por semana. E, cara, aquilo é fascinante, cara. É fascinante. Aquilo é fascinante mesmo, cara. Aquele ambiente é fantástico. Que legal. Eu vou me escalar para um dia ir lá contigo, lá de repente vamos fazer um churrasquinho com as gurias lá, vamos fazer uma confraternização. Vamos, será bem-vindo. Vai ser um prazer aí, fazer uma música aí também para fazer né? Como é que é o calendário agora? Cara, agora nós estamos jogando a copinha, vai até o dia 15, né, cara? E daí lá pelo até o dia 8 tem os exames e tal. Aí a gente tá esperando a divulgação do calendário da CBF pro ano que vem. Não divulgou ainda? Não. Que... Provavelmente vai divulgar até o dia 30. Então tá. Mas agradecemos aí, cara, o convite. Tá, estamos sempre à disposição, cara, tá de vocês. Bom, aí. E vamos trazer umas gurias aqui pra falar também, né, cara? Isso é fantástico, cara. É fantástico. Vamos né? trazer, cara. Vamos trazer. Daí tu pode vir junto também. Pô, legal, cara. Vamos fazer essa confusão aí, cara. Vamos fazer, sou parceiro. Vamos botar a mulherada pra falar. Eu acho que a gente precisa aí, gurias, eu quero ver, ó. Já vão treinando aí no vestiário e tudo, que eu quero ver se vocês são boas de latinha. Não, vamos trazer as meninas, cara. Vai ser um prazer, cara. E isso vai fortalecer o futebol, cara. Pode ter certeza. O futebol feminino precisa muito de vocês. Que bom, irmão. Parabéns, querido. Obrigado. Conta com a gente. Esse foi um Presença Colorada especial aí, falando de futebol feminino. Muito obrigado, Edis. Valeu mesmo. Foi um prazer, foi uma honra. Valeu, KTO. Tamo junto. Daqui a pouco tem mais Presença Colorada. Valeu, galera. Grande presença.